saudar os irmãos com a paz do Senhor, dizer da minha alegria de estar mais uma vez com os irmãos do Grupo EBD em Questão, para falarmos um pouco do trimestre que vai se iniciar na próxima semana, o terceiro trimestre de 2021, onde nós iremos estudar um tema que já fazia muito tempo que nós não estudávamos, né? Aliás, desde aí, eu acho que o tempo que a gente está no portal Escola Dominical, já há 20 anos, não estudamos nenhum trimestre especificamente sobre os livros dos reis. A gente até no portal, ainda de uma forma artesanal, nós fizemos alguns vídeos, alguns anos atrás. O vídeo está bem ruim, mas os irmãos podem ir lá ver. Se os irmãos procurarem lá Reis de Israel e de Judá no YouTube e colocarem portal EBD, os irmãos vão encontrar vários vídeos que nós produzimos debatendo os livros dos reis, debatendo o período dos reis de Israel. E nós vamos ter, então, um trimestre bíblico, onde nós vamos tratar dos dois livros dos reis. Há alguns anos atrás, uns dois anos e pouco, nós tratamos dos dois livros de Samuel. Os irmãos devem se lembrar, pastor Osiel Gomes comentou o governo divino em mãos humanas, o governo divino em mãos humanas, isso, que foi o comentário dos dois livros de Samuel. Agora, o pastor Clayton Ivan Pomerening, né, aqui tem o livro de apoio e aqui tem a revista, nós vamos estudar o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, nós vamos estudar os dois livros dos reis, né? E é um período muito grande. O livro de Reis é um livro extenso, tão extenso, que quando ele foi traduzido para o grego, ele foi dividido em dois livros. Algumas pessoas perguntam por que tem dois livros dos reis, dois livros de Samuel e dois livros de crônicas. Na verdade, na Bíblia hebraica, é um livro só. Agora, os irmãos devem lembrar que naquele tempo o livro era num rolo, né? E aí, quando ficava muito longo o livro, você desenrolar aquele negócio ali é um pouco assim penoso, trabalhoso, né? E então os gregos, que eram mais práticos, e a gente não pode esquecer que a Bíblia ela foi traduzida para o grego lá no tempo do rei que o pastor Serafim gosta, que é o Ptolomeu Filadelfo, é o segundo rei do Egito, né? O filho do general de Alexandre, né? Que ficou com o Egito, quando o reinado de Alexandre, quando Alexandre o Grande morreu, o seu reino, o seu império foi dividido entre os seus 4 generais. E o general Ptolomeu ficou com o Egito. E a capital do Egito era Alexandria, que tinha sido construída pelo próprio Alexandre o Grande. E em Alexandria, Ptolomeu resolveu fazer uma grande biblioteca, que foi a maior biblioteca do mundo antigo. Tanto que hoje a ONU montou uma biblioteca, existe uma biblioteca da ONU em Alexandria, né? Justamente porque Alexandria ficou conhecida como a cidade da biblioteca, né? A cidade dos livros. E Ptolomeu Filadelfo queria colocar todos os livros do mundo na biblioteca. E os judeus tinham a Bíblia, né? Então, ele mandou traduzir a Bíblia. Foram 72 rabinos judeus que traduziram a Bíblia, e quando eles foram traduzir, eles acabaram dividindo o livro dos reis em 2, para facilitar o manuseio, o estudo, a leitura, porque ele era muito extenso. Então, é por isso que nós temos 2 livros dos reis. Mas, na verdade, na Bíblia hebraica, era apenas um livro, né? E até hoje, né, os judeus, quando eles usam a Bíblia, eles mencionam o único livro dos reis.
quem escreveu este livro de Reis? Quando a gente vai ao Talmud, o Talmud é aquele livro de comentários das tradições judaicas, né? Lembra que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 15, ele falou da tradição dos anciãos, né? Os fariseus, os escribas, reclamaram que os discípulos de Jesus eram meio porquinhos, né? Não lavavam a mão. E não tinha Covid-19 naquele tempo lá, né? Hoje é mão, álcool, água, álcool. Mas naquele tempo não tinha. Mas eles disseram assim: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Essa tradição dos anciãos, que eram aqueles costumes, as interpretações da lei, elas foram reduzidas a escrito. Quando o templo foi destruído, no ano 70, os escribas, os doutores da lei, com medo que se perdesse o conhecimento dessa tradição, eles escreveram essa tradição. E essa tradição escrita é a chamada Mishnah. E depois houve comentários, que nem a gente tem os comentários nas Bíblias de estudo, também eles fizeram comentários destas normas, destas regras, destas interpretações. E esses comentários são chamados de Guemará. Então, juntaram a Mishnah com a Guemará. E aí deu o Talmud. O Talmud é esse livro, que é, na versão inglesa, são 15 volumes. Parece. Isso aqui eu vou falar, só eu e o pastor Serafim, que vai saber do que eu estou falando. O resto é tudo novo, não sabe disso. Mas a gente conhece a Barça, lembra da Barça, pastor Serafim? Aquela enciclopédia enorme, aquela enciclopédia britânica, né? Então, o Talmud é uma Barça, com 15 volumes, assim, né? de livro, assim, na versão inglesa do Talmud. Então, o Talmud, ele diz que o livro dos reis foi escrito por Jeremias. Eu vou ler aqui, eu traduzi aqui o Talmud. O Talmud tem na internet, e eu traduzi do inglês. Né? E está escrito assim, Jeremias... num tratado do Talmud chamado Baba Batra, que seria um livro do Talmud, né? A Baba Batra, 15a, eles trazem todos os autores da Bíblia, né? Quem eles entendem que escreveu cada livro da Bíblia. E aí eles falam assim, Jeremias escreveu seu próprio livro, o livro dos reis e Lamentações. Então, a tradição judaica diz que quem escreveu o livro dos reis foi Jeremias. Quando a gente vai no texto bíblico, a gente tem algumas indicações de quem escreveu o livro. Se os irmãos abrirem aí, se tiverem com a Bíblia aí, ou então anotem para depois verem, lá em 2 Crônicas 32 e 32, nós lemos assim: quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Então, o que a gente nota aqui? Que nos dias de Ezequias, com a participação de Isaías, que era parente de Ezequias, havia um livro que era chamado Livro da História dos Reis de Judá e de Israel. Isto porque Ezequias, ele foi um rei fiel a Deus. Nós vamos ter até uma lição
dedicada a Ezequias no próximo trimestre. E Ezequias, uma das suas preocupações foi precisamente com os escritos sagrados. Os escritos sagrados, eles tiveram um grande desenvolvimento nos tempos de Ezequias. Tanto que, quando nós abrimos o livro de Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 25, os irmãos encontram aqui: também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, os irmãos vejam que no tempo de Ezequias havia alguns homens, alguns escribas, alguns estudiosos, alguns sacerdotes, levitas, enfim, que se dedicavam a coligir, a compilar, a reunir os escritos sagrados, os escritos históricos, desde os Provérbios de Salomão até a história dos reis de Judá e de Israel. Então, o que a gente entende, que a Bíblia nos mostra, é que nos dias de Ezequias, esse livro dos reis tomou forma. Agora, Isaías, a tradição diz, e o próprio texto, o próprio livro do profeta Isaías, quando a gente abre lá o capítulo 1 de Isaías, nós vemos o seguinte: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, o livro do profeta Isaías vai até o tempo do rei Ezequias. A tradição diz que Isaías foi morto no reinado de Manassés, que foi o filho de Ezequias. Ele teria sido até cerrado ao meio. Por isso que lá o escritor aos Hebreus, quando fala dos heróis da fé, tem uma hora que ele fala assim: foram cerrados. Seria uma referência a Isaías. Mas Isaías, então, ele só viveu até o reinado ou de Ezequias ou de Manassés. E só escreveu até o reinado de Ezequias. E o livro dos reis trata de temas que foram depois do reinado de Ezequias. O próprio livro dos reis, ele fala do reinado de Ezequias e depois ele fala do reinado de Manassés, do reinado de Josias, enfim. Então, não pode ter sido Isaías quem escreveu o livro. Ele pode ter começado a escrever o livro, reunido material para escrever o livro, mas então quem escreveu? E aí nós vamos verificar o que diz a tradição judaica. Quem escreveu foi Jeremias. Por quê? Porque Jeremias, ele presenciou os fatos que levaram ao final do reinado de Judá até o cativeiro. E ele, inclusive, viveu no cativeiro. E existe um dado interessante. Quando a gente vai no livro de Jeremias, o que nós encontramos? Lá em Jeremias, capítulo 52, versículo 31, o livro de Jeremias termina com a exaltação de Joaquim, rei de Judá, no reinado do filho de Nabucodonosor, Evil-Merodach, quando ele é retirado da prisão e passa a ter um lugar na mesa de Evil-Merodach. Esse fato que está aqui no livro de Jeremias, capítulo 52, é o mesmo fato que é mencionado em 2 Reis, capítulo 25,
versículo 27. Eles são praticamente iguais, o final do livro de Jeremias com o final do segundo livro dos Reis, que é um único livro dos Reis, porque a gente já viu que os dois livros dos Reis estão divididos, né, por causa quando foi traduzido. Então, o fato da redação do livro de Jeremias, e o livro de Jeremias, a Bíblia diz que foi Jeremias quem ditou para Baruque escrever. Então, nós temos aí uma evidência bíblica de que realmente a forma final do livro dos Reis foi escrita por Jeremias. Então, nós temos que Jeremias, então, há uma evidência, além da tradição judaica, há uma evidência clara de que este livro foi escrito por Jeremias. A partir de dados que foram colhidos nos tempos do rei Ezequias, houve uma compilação de Isaías, mas quem deu a forma final deste livro foi Jeremias. E esse livro dos reis, ele tem como base, como eu disse para os irmãos, os registros históricos. Todo rei, na antiguidade, tinha um funcionário responsável por registrar os fatos do reinado. Era o chamado cronista. O cronista era aquele que escrevia o tempo. Né? Cronos, em grego, quer dizer o tempo. É aquele que registrava os fatos para que eles passassem para a posteridade, para que eles fossem conhecidos pelas gerações futuras. Então, todo rei ele tinha um grupo de assessores. Né? E esses assessores, entre esses assessores, nós tínhamos o cronista. Né? A Bíblia fala de cronistas. Né? Nós temos aqui, por exemplo, quando a Bíblia fala de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 8, diz assim no versículo 15: reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Aí veio o amigo do pastor Serafim. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército. E Josafá, filho de Ailude, era cronista. Veja aqui, depois do chefe do exército, já se falava do cronista. Quem é o cronista? O cronista é aquele que registrava os fatos para que eles fossem conhecidos das gerações futuras. Então, todo rei tinha um cronista. Então, Davi aqui, os irmãos veem que ele tinha um cronista. Né? E todo rei tinha o seu cronista. Todo rei tinha o seu cronista. E esses cronistas, eles registravam os fatos ocorridos no reinado. E esses fatos eram registrados num livro que era chamado o Livro das Crônicas. Não vamos confundir com o Livro das Crônicas da Bíblia. Era um livro das crônicas, onde ficavam registrados os fatos que se passavam no reino. Os irmãos encontram várias vezes no Livro dos Reis a menção desses livros das crônicas. Veja lá, por exemplo, 2 Reis, capítulo 10, versículo 34. Eu até no meu esboço da introdução, eu coloquei todos os versículos dos livros dos reis que falam desse livro. Está lá. 2 Reis, capítulo 10, versículo 34. Ora, o mais dos atos de Jeú e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Que livro era esse? Era um livro que tinha lá no palácio do rei, onde o cronista registrava
todos os fatos relevantes e importantes do reinado. Quando morria o rei, fechava a história daquele rei e começava a história do novo rei. Então, eu tinha o livro das crônicas dos reis de Israel. Mas em Judá, que é o outro reino, que a gente vai falar daqui a pouco da divisão, também tinha o livro das crônicas dos reis de Judá. Se os irmãos lerem lá, em 2 Reis, capítulo 12, versículo 29. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez, mas porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Então, cada reino tinha o seu cronista e ele registrava esses fatos. Veja que esses livros das crônicas, tanto dos reis de Israel como o livro das crônicas dos reis de Judá, são livros humanos. São registros humanos, registros históricos. O cronista, ele era um funcionário do rei, um escriba, uma pessoa erudita, uma pessoa estudada, conhecia a língua, conhecia a escrita. Isso, naquele tempo, eram pouquíssimas pessoas que tinham essa capacidade, mas eram escritores humanos. Agora, Deus usou estes registros históricos para, através de escritores inspirados pelo Espírito Santo, escrever o livro dos reis, o livro da Bíblia. O livro dos reis, o material que ele usou, foram esses registros históricos. Mas quem escreveu o livro dos reis, e nós entendemos que foi Isaías, e depois que começou a reunir aqueles registros dos livros das crônicas, e começou a escrever o livro, e depois quem terminou isso foi Jeremias. Isaías e Jeremias, eles já escreveram o livro da Bíblia, o livro dos reis, que aí não é um livro humano, é um livro divino, que aí já foi inspirado pelo Espírito Santo. E eles mencionam que os dados foram tirados desses livros das crônicas. Mas a narrativa, o registro do livro dos reis, ele não tinha apenas a finalidade de contar a história de Israel ou contar os fatos da história de Israel, mas muito mais do que isso. E aí que está a importância do estudo do livro dos reis. É porque no livro dos reis, através dos fatos que eles registra, vem a atuação de Deus em Israel, cumprindo a sua promessa da salvação da humanidade, cumprindo o seu plano de salvação. É por isso que eu gostei muito do título do trimestre. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Quando Deus inspirou Isaías e Jeremias para escrever esse livro, ele não tinha o objetivo de nos fazer conhecer o que aconteceu, como eram os cronistas. Os cronistas, eles registravam para que as gerações seguintes pudessem saber o que tinha acontecido naquele tempo. Talvez para guardar, né, transformar em heróis os reis daquele tempo. Mas quando Deus inspirou Isaías e Jeremias para escrever, ele tinha um objetivo: mostrar como Deus estava cumprindo o seu plano e a sua promessa para a vinda do Messias, e como ele é fiel, mesmo sendo o povo infiel.
esse é o propósito. Ontem mesmo eu fui a uma igreja, ontem eu estava divorciado do pastor Serafim, e eu estava separado dele aí. É coisa rara. Inclusive, reclamaram mais uma vez que o senhor não estava lá. Mas o que acontece? Acontece que eu preguei no Salmo 95. Salmo 95, embora a sua autoria não esteja escrita aqui, no título do Salmo, o escritor aos Hebreus diz que foi Davi quem escreveu esse Salmo. E aqueles dois cronologistas bíblicos, o Edward Rees e o Frank Classen, eles dizem que esse salmo foi composto por Davi quando ele foi ungido rei sobre todo Israel. E nesse salmo, quando Davi celebra a sua subida ao trono, ele convida o povo a adorar a Deus e ele traz uma lembrança para o povo de um episódio histórico. Ele diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Eu achei muito interessante isso. Por quê? Porque no dia que Davi chega ao trono e se cumpre a promessa de Deus na sua vida, primeiro, ele manda o povo adorar a Deus. Ele se coloca numa posição de simples homem, o que naquele tempo era algo inusitado, porque todo rei se achava Deus. Os mais modestos diziam: eu não sou Deus, mas sou filho de Deus. Mas Davi, ele diz: não, Deus é Deus. Eu sou apenas seu servo. Mas ele lembra o povo que eles tinham que ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque lá em Massá e Meribá, na primeira vez que eles passaram em Massá e Meribá, o povo tentou a Deus por falta de água. E a segunda vez que eles passaram lá, o povo voltou a tentar a Deus e levou Moisés e Arão a desobedecer a Deus. Então, Davi, ele usa aquele fato histórico para lembrar o povo que eles tinham que ser tementes a Deus, tinham que ouvir a voz de Deus, porque esse é o propósito de Deus quando ele nos revela, através da sua palavra, fatos históricos. É mostrar como ele é fiel e como ele cumpre as suas promessas, mas, ao mesmo tempo, como o homem é infiel e como o homem precisa obedecer a Deus, caso contrário, o desobediente, o ímpio, o pecador, ele será punido, ele será castigado, ele perderá a salvação, porque Deus é soberano. O subtítulo do nosso trimestre diz assim: as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, é isso que a gente precisa entender. Vai ser muito importante, é necessário, porque a própria Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, mas a gente não pode perder de vista que o livro dos reis, ele fala do período dos reis de Israel e ele mostra o quê? Ele mostra uma nação que é infiel a Deus. Mas na infidelidade de Israel, que faz com que Israel perca a terra prometida, Deus se mantém fiel. E nada impede que o plano de Deus se mantenha. Os irmãos vejam que a monarquia, ela desaparece. Tanto começa desaparecendo a monarquia unida, com Salomão, que era filho de Davi, que construiu o templo, mas ele acaba caindo na idolatria e a nação perde a unidade. Viram dois reinos. O reino do norte sempre infiel. A partir de Jeroboão, sempre infiel. Chega um momento até
que Deus corre o risco até de perder o título de Deus de Israel nos dias de Acabe e Jezabel. O de Baal era mais Deus de Israel do que o próprio Deus. Mas, apesar de toda essa infidelidade, apesar de todo esse pecado, Deus não deixa de mostrar o seu amor para com Israel, não deixa de mostrar o seu poder para com Israel, não deixa de provar que é o único e verdadeiro Deus. E mesmo quando as 10 tribos são dispersas, e dispersas estão até hoje, Deus não deixou de guardar os que lhe foram fiéis e não deixou de manter possível o cumprimento da sua profecia. Tanto que agora, das profecias. Tanto que agora, né, o ano passado, em dezembro, chegou lá, descobriram descendentes da tribo de Manassés lá na Índia. Inclusive foram repatriados a Israel. Quer dizer, Deus mostrando o que o pastor Serafim... Hoje eu estou citando muito o pastor Serafim, mas mostrando o que o pastor Serafim falou um dia num programa, vejam só, né? Que nós não sabemos onde estão as tribos perdidas, mas Deus sabe. E no momento certo, ele já está, ele não vai trazer, ele já está trazendo as tribos para cumprir tudo quanto... Parece que é a sua internet mesmo, viu, irmão Lucas? Vai juntar as tribos. Já está juntando, né? Não vai juntar, já está juntando. Né? Então, já teve aqueles judeus etíopes que já vieram, e que já o exame de DNA já mostrou que alguns são da tribo de Dan, outros já tem esses da tribo de Manassés, né? Então, Deus, irmãos, mostra a sua soberania. Então, no livro dos Reis, a gente vê a soberania de Deus, que não tira o livre-arbítrio dos homens. O reino de Judá também vai cativo, mas a casa de Davi é mantida. Mesmo sem trono, mas ela é mantida. Por quê? Porque na casa de Davi viria o Messias. Então, quando termina o livro de Reis, com a exaltação de Joaquim, isso não é à toa. Por quê? Porque Zedequias, que era o rei, o outro rei, ele tinha sido levado preso, com os olhos vazados. Ele até achou que ele ia se dar bem, porque ele achou que Jeremias disse que ele ia ser... Agora eu confundi com um disse que ele não ia ser morto, ia para a Babilônia, e o outro disse que ele não veria a Babilônia. Então ele falou, bom, se um profeta disse que eu vou para a Babilônia e o outro disse que eu não vou ver Babilônia, um está contra o outro. Então, nós vamos... ele não acreditou em nenhum dos dois. E, no fim, ele foi para a Babilônia, mas não viu Babilônia, porque antes de ir para a Babilônia, os olhos dele foram vazados. Agora, a Bíblia diz que todos os filhos dele foram mortos. Então, veja, só que Deus já tinha mandado Joaquim, com 8 anos de idade, para a Babilônia. E lá ele foi exaltado pelo filho de Nabucodonosor. E graças a isso, o filho dele volta depois com os repatriados, que era Zorobabel. E aí se mantém a linhagem de Davi para que Jesus viesse. Então, toda a infidelidade de Israel e de Judá, e até da casa de Davi, não pôde impedir que Deus continuasse preparando a vinda do Messias. Então, o livro dos Reis ele tem que ser entendido assim. Né? É um livro que vai nos mostrar como, apesar de toda a infidelidade de Israel, de toda a dureza de coração de Israel, Deus continua realizando o seu plano
para que viesse o rei, o filho de Davi, para salvar Israel e salvar todas as nações. O livro dos Reis começa com o reinado de Salomão. Por quê? Porque os livros de Samuel, eles registraram até Davi. A gente encontra lá em primeiro Crônicas 29 e 29, dizendo assim: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade o vidente. Estas crônicas de Samuel, Natã e Gade são os 2 livros de Samuel. Então, com os dois, Deus inspirou Samuel, Natã e Gade, e eles escreveram os livros de Samuel. Aí parou a inspiração das Escrituras. Elas só vão ser retomadas nos dias de Ezequias. Nos dias de Ezequias, aí Deus vai retomar a inspiração. E aqueles registros históricos, depois de Davi, a partir de Davi, é que vão ser o material para que Isaías e Jeremias escrevam o livro dos reis. É por isso, então, que o livro dos reis começa com a história de Salomão. Irmão, Salomão é um tipo de Jesus no milênio. Porque o reinado de Salomão quer dizer paz. O nome já quer dizer paz, muito pacífico. Salomão ele reinou sobre praticamente o território que Deus prometeu dar a Abraão. Quando Deus fez a promessa a Abraão, eu farei de ti uma grande nação, ele disse qual seria o território que daria a esta nação. Mas Israel nunca ocupou esse território. O mais próximo que ele chegou foi no reinado de Salomão. Não que Salomão tenha conquistado. Não, quem conquistou foi Davi. Mas, quando Davi morre, Salomão ele tem um reino forte, um reino poderoso, um reino grande, né? E que, se não fossem as cidades dos filisteus e as cidades dos fenícios, seria exatamente o território que Deus prometeu dar a Abraão. Só que o território que Deus prometeu dar a Abraão somente existirá no milênio. Jesus, ele sim reinará sobre todo Israel, sobre toda a terra, porque ele é o cumprimento da promessa. Ele é o cumprimento da promessa. Então, aí sim Israel será a potência mundial e todo o território que Deus prometeu dar a Abraão será dado ao filho de Abraão, aquele que Abraão viu, né? E exultou, porque viu o meu dia. Não foi assim que Jesus disse? Então, isso já mostra, né, que Salomão é um tipo, ele não é o próprio. Por isso que Jesus disse, aqui está quem é maior do que Salomão. Também nesse sentido. Não só na sabedoria, mas também no governo que ele vai ter. Salomão, irmãos, ele começa o reinado muito bem. Muito bem. Né? Veja que o que a gente pode ver do coração de Salomão é um versículo que eu acho que é o versículo chave para entender o começo do governo de Salomão, é 1 Reis 3:3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Então, veja aqui que aqui está o segredo. Salomão amava ao Senhor. E por ele amar a Deus, ele já era amado de Deus. Aliás, é um outro ponto interessante, né? A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. E
Salomão, ele era chamado pelo profeta Natã, mesmo naquele, ele era chamado de Gedidias, que quer dizer o amado de Deus. Está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11, aliás, capítulo 12, ele diz, versículo 25, 2 Samuel 12, 25, e o enviou pela mão do profeta Natã, veja bem, vou ler o 24. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Então, veja bem que Deus amou Salomão, e é por isso que Salomão amou a Deus. É exatamente o que acontece conosco. Deus nos amou, e por isso nós amamos a Deus, porque ele nos amou primeiro. Então, Salomão, ele tinha esse amor a Deus. E neste amor a Deus, Deus lhe aparece em sonho quando ele estava em Gibeão. Gibeão era o lugar onde ficou o altar de sacrifício, porque desde os dias de Eli, o tabernáculo tinha sido destruído. E cada peça foi para um canto. Em Gibeão ficava o altar de sacrifícios. Davi tinha levado a arca para Jerusalém, mas o altar de sacrifícios ficava em Gibeão. E Salomão é um homem que o seu amor a Deus o levava sempre a sacrificar. Você vai encontrar Salomão, era um homem que muito sacrificava a Deus. Ele tinha prazer em adorar a Deus. Porque quem ama a Deus tem prazer em adorá-lo, tem prazer em cultuá-lo. Isso precisa ser pregado agora nesses dias de pandemia, que o povo não quer ir para a igreja. Quem ama a Deus gosta de cultuá-lo. E Salomão gostava tanto de cultuar que construiu o templo. Então, Salomão, Deus lhe apareceu em sonho e lhe perguntou: o que você quer? E Salomão, como era um homem que amava a Deus, quem ama a Deus sabe que a razão de ser de nossa é fazer a vontade de Deus. E Salomão sabia que ele estava no trono pela vontade de Deus. E ele, então, sabia que o papel dele era ser rei. E ele, para ser rei, precisava ter sabedoria. Porque ele tinha aquela noção da responsabilidade que ele tinha diante de Deus. E Deus se agradou tanto do que Salomão pediu, que deu a ele não só a sabedoria, mas deu tudo quanto o mundo pode oferecer a alguém. Salomão teve fama, Salomão teve dinheiro, Salomão teve poder, Salomão teve sex appeal, né? Ele teve tudo. Tanto que o livro de Eclesiastes só podia ser escrito por Salomão. Qualquer outro que escrevesse o livro de Eclesiastes, alguém ia dizer, era um recalcado, que falou que no mundo não tem nada porque ele não tinha. Então Deus pôs o homem que teve tudo, desfrutou de tudo, para dizer que tudo é vaidade. Então, Salomão, ele começa bem, ele ama a Deus, ele recebe sabedoria, ele recebe tudo que o mundo pode oferecer, mas o que acontece? Acontece que ele, para manter o reino, ele achou que tinha que fazer casamentos políticos. Ele disse, então, se eu casar com todas as filhas de todos os líderes tribais, príncipes, reis, ninguém vai guerrear nunca comigo. Porque sempre vai ser parente. Sempre vai ter a filha aqui. E ele já começou casando com a filha de Faraó. Faraó, que era Egito, era a maior potência da época.
Só que, ao fazer isso, ele quebrou a lei. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Aí vem o versículo 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Aqui Salomão quebrou a lei. Ele multiplicou, sendo rei, ele não podia multiplicar mulheres. E ele multiplicou mesmo, por 1000. Por 1000. Era uma, Deus manda a gente ter uma. Ele multiplicou por 1000. Pôs 3 arinhos aí. Tinha 700 esposas e 300 concubinas. Quebrou a lei. E perverteu-se por causa disso. Aqui a gente já começa. No livro dos Reis, a gente já vê que quando a gente não cumpre a palavra de Deus, quando a gente não é fiel, nós fracassamos. Veja que Salomão tinha sabedoria e tinha tudo que um ser humano podia ter na face da terra. Mas ele quebrou a lei. E a Bíblia diz que quem quebra a lei num ponto, quebra em todos. E foi o que aconteceu. Em 1 Reis, capítulo 11, o texto nos fala. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. E das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. E este homem sábio, este homem que amava a Deus, que Deus o amava, tornou-se um idólatra. Ele reintroduziu a idolatria em Israel. A idolatria tinha dominado Israel no período dos juízes. Samuel tirou a idolatria do meio do povo. Saul, apesar de ter sido um mau rei, ele não reintroduziu a idolatria. Pelo contrário, ele perseguiu até... Lembra quando ele foi se encontrar com a feiticeira? A feiticeira disse que ele tinha desterrado as feiticeiras, tinha mandado matar as feiticeiras. Quer dizer, ele era um homem que, apesar de não obedecer a Deus, ele era zeloso. Davi também nunca foi idólatra. Nós vemos Davi destruindo os ídolos. Quando ele derrotava os inimigos, ele destruía os ídolos. O povo estava livre da idolatria. Salomão pôs a idolatria de novo no meio do povo. Começou na família. Começou com ele, com as mulheres dele, depois ele entrou. E o problema é que a idolatria foi reintroduzida. E Deus se indignou tanto que fez acabar a monarquia unida. Deus levantou o profeta Aías, que se encontrou com Jeroboão, que era o governador da casa de José. Salomão ele modificou a estrutura administrativa, ele colocou governadores. Então, e Jeroboão era um governador da casa de José, quer dizer, ele governava sobre as tribos de Efraim e de Manassés. Era o mais poderoso governador de Salomão. E Aías pegou uma capa, dividiu aí em 12 pedaços e disse para Jeroboão: Deus está te dando 10. Que você vai reinar, Deus vai dividir o reino. Mas não vai deixar de dar uma tribo para Davi, para a casa de Davi. Tem
Tem muita gente que diz assim, eu não entendo, irmão Camuru, por que, que o reino que ficou com a casa de Davi tinha 2 tribos e Deus disse que só ia dar uma tribo? Realmente ele tinha 2 tribos, mas não se esqueça, Deus deu uma tribo, porque a casa de Davi já tinha a tribo dela, que é Judá. Aí Deus deu uma tribo, que era Benjamim. Então Deus deu uma tribo, por isso que ficaram 2. Eles tinham a tribo deles e Deus deu mais uma, que foi a tribo de Benjamim. E na verdade, depois a tribo de Levi, porque a tribo de Levi, quando Jeroboão ele institui o culto dos bezerros de ouro, os levitas ficaram sem função e eles então voltaram, eles migraram, né, para o Reino do Sul. Então, na verdade, o Reino do Sul, que é o reino de Judá, ele tem Judá, Benjamim e Levi, né, enquanto que o Reino do Norte ficou com as outras 10 tribos. Quando Salomão soube dessa profecia, tentou matar Jeroboão. Jeroboão fugiu para o Egito. E quando Salomão morre, e aí tem uma discussão, né? Salomão morreu salvo ou perdido? A Bíblia responde. Lá no 2º livro de Samuel, no capítulo 7, Deus fala com Davi e diz que Davi não ia construir o templo, mas era o filho dele que ia construir. E ele diz, Deus, para Davi a respeito do seu filho que construiria o templo. Ou seja, Salomão. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então veja que Deus diz que não ia tratar Salomão como tratou Saul. Ora, Saul foi rejeitado. Saul se perdeu. Se Deus disse que não ia tratar Salomão como Saul, isso é sinal que Salomão foi salvo. Né? Porque só tem 2 caminhos: a salvação ou a perdição. Se Saul se perdeu, então Salomão foi salvo. Então está resolvido aí o problema de Salomão. Quando Salomão morreu, o povo veio entronizar Roboão, que era o seu filho, que deveria reinar em seu lugar. Mas já nessa época, Israel passava por uma crise econômica. Né? Os gastos do trono de Salomão eram muito altos e Deus já não estava abençoando mais a nação. Aí eles chegaram pedindo a diminuição dos impostos. E Roboão, em vez de ouvir os conselheiros do seu pai, ouviu os conselheiros da sua geração. E ele quis mostrar autoridade. Ele achou que se ele atendesse ao povo, ele iria dar a ideia de ser um rei fraco. Ele, então, foi duro com o povo, para mostrar que ele mandava. Mas isso vinha da parte de Deus. Por quê? Porque o povo se revoltou, Jeroboão tinha voltado do Egito, e fizeram Jeroboão rei. E aí, 10 tribos seguiram Jeroboão, e aí nós vamos ter o reino de Israel, também chamado Reino do Norte, porque geograficamente ele ficou na parte norte, e a outro reino ficou sendo chamado Reino de Judá, o Reino do Sul, com as tribos de Judá e de Benjamim, e Jeroboão, então, se tornou rei. Mas Jeroboão cometeu o mesmo erro de Salomão, até pior. Por quê? Porque Salomão, ele pediu a Deus sabedoria, ele sabia que era escolhido de Deus, mas resolveu se casar com todas as mulheres que ele pôde para manter a paz. Não creu que Deus lhe daria paz. E Jeroboão, quando estava se aproximando as festividades do 7º mês, que era a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos, ele ficou com medo que o povo fosse adorar a Deus em Jerusalém e Roboão os convencesse a novamente seguirem ao rei de Judá. E aí, então,
ele resolveu não permitir que o povo fosse para Jerusalém. E ele, então, como dizia aquele... Hoje eu estou aqui no tempo também do pastor Serafim, como dizia o Chacrinha, né? Aquele grande apresentador de televisão, né? De programa de auditório, o Chacrinha dizia: no mundo nada se cria, tudo se copia. E aí o Jeroboão, o que ele fez? Ele lembrou lá do bezerro de ouro, lá atrás. E ele resolveu fazer 2 bezerros. Colocou um em Betel, que era a área mais ao sul do seu reino, e colocou outro em Dan, que era a área mais ao norte do seu reino. E falou para que os israelitas adorassem aqueles bezerros e fizessem as suas festas para aqueles bezerros e não fossem a Jerusalém. Então, ele instituiu a idolatria oficial. Veja que Salomão ele reintroduziu a idolatria no meio do povo, no povo de Israel, mas era uma idolatria que ele praticava com as suas mulheres, dando um péssimo exemplo, é verdade, mas era ele que praticava. Agora não, agora Jeroboão, ele cria um culto oficial, é um culto governamental. E ele institui, tanto em Dan quanto em Betel. E Dan, irmãos, vejam que Dan foi a primeira tribo que caiu na idolatria. Você encontra isso no capítulo do livro de Juízes, capítulo 17 e 18 do livro de Juízes. Foi a primeira tribo que apostatou. Foi a primeira tribo que se tornou idólatra. E é por isso que a tribo de Dan não estará no milênio. Dan representa os judeus apóstatas. Aliás, não no milênio, na grande tribulação, não, ninguém da tribo de Dan vai pregar o evangelho do reino. Vocês não encontram entre os 144 mil a tribo de Dan. Por quê? Porque Dan é a tribo da apostasia. Então, eles já eram idólatras e agora então vão ter um bezerro lá. E em Betel, o lugar onde Deus se revelou a Jacó, o lugar onde Jacó se consertou com Deus, agora esse lugar é profanado com um bezerro de ouro. E aí nós temos o pecado de Jeroboão. Vocês vão encontrar essa expressão em todo o livro dos reis. O pecado de Jeroboão é esse culto aos bezerros de ouro, esse culto chapa branca, esse culto governamental, esse culto custeado, financiado pelo rei de Israel, cujos sacerdotes compravam o seu cargo. Não tem nada a ver com deputado, nem senador, nem estatal do Brasil, mas era a mesma coisa. Eles estavam ali pagos. A Bíblia diz que Jeroboão colocou dos mais baixos do povo. E esse culto, ele perdurou toda a história do reino de Israel. E eu vou dizer mais, além da história do reino de Israel. Porque os bezerros só vão ser destruídos, e esse culto só vai terminar com o rei Josias. E Josias reinou algumas décadas depois do fim do Reino do Norte. E por causa desse pecado de Jeroboão, é que todos os reis de Israel, todos os reis foram infiéis. No Reino do Norte, não houve nenhum rei fiel. E por causa do pecado de Jeroboão, houve várias famílias que reinaram, várias dinastias. Né? A gente chama uma família que reina de dinastia, né? A sequência. Nós tivemos várias dinastias. A dinastia de Jeroboão, que só teve 2 reis, o Jeroboão e o Nadab. Depois nós temos a dinastia de Baasa,
que só teve 3 reis, Baasa, Elá e Zinri. Na verdade, Zinri matou Elá e só reinou 7 dias. Depois nós temos a dinastia de Onri, que teve Onri, o Acabe que casou com a Jezabel, o Acasias e o Jorão. Depois nós temos a dinastia de Jeú, que teve o Jeú, o Jeoacás, o Jeoás, o Jeroboão II e o Zacarias. Depois nós temos um período que a gente chama de anarquia militar. É uma sucessão de generais, de comandantes militares que reinam, um matando o outro. Aí nós temos o Salum, que matou o Zacarias. Depois nós temos o Menahem, o Peca, o Pecaías e o Oséias. Foi o último rei. E aí acaba o reino do norte. As 10 tribos, que são chamadas das 10 tribos perdidas de Israel, porque elas se dispersaram e se misturaram com as outras nações. E agora, com os exames de DNA, que o governo de Israel está identificando os descendentes e levando esses descendentes para a terra de Israel. É verdade que alguns destas tribos, assim que foi instituído o culto dos bezerros de ouro, a Bíblia diz que eles foram foram morar no Reino do Sul. Alguns que foram fiéis a Deus foram morar no Reino do Sul. Você encontra isso lá em 1 Crônicas, aliás, 2 Crônicas, capítulo... Deixa eu ver aqui. 2 Crônicas, capítulo 13, se não me engano. Deixa eu ver aqui. No capítulo 11, diz assim, também os sacerdotes, versículo 13, também os sacerdotes os levitas que haviam em todo Israel deixaram o seu território para se ajuntarem a ele, porque os levitas deixaram seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses, quer dizer, depois dos levitas, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Então, os irmãos vejam que já houve alguns das tribos que foram morar no Reino do Sul. Nos dias de Ezequias e depois nos dias de Josias, também alguns vieram morar lá no reino. Aliás, nos dias de Ezequias só vieram alguns morar lá no Reino do Sul. Então, ainda existem alguns poucos remanescentes dessas tribos que ficaram junto lá no Reino do Sul. Mas o fato é que todos os reis de Israel foram péssimos, foram maus, né? Mesmo os que foram escolhidos por Deus. Porque veja que Jeroboão foi escolhido por Deus, Baasa foi escolhido por Deus, Jeú foi escolhido por Deus. E os seus descendentes, os descendentes de Jeú, até a 4ª geração, foram mantidos pela vontade de Deus sobre Israel. Mas todos eles fracassaram espiritualmente porque mantiveram o pecado de Jeroboão, que foi esse culto aos bezerros de ouro. Aliás, no final ali do reinado do norte, o culto dos bezerros de ouro era muito forte.
era muito forte. A gente vê isso no livro do profeta Amós. Amós foi expulso, foi mandado embora do reino. Ele era de Judá e foi profetizar em Israel, e ele foi mandado embora pelo Amazias, que era o sacerdote do culto dos bezerros de ouro, que mandava mais que o rei até. Então, para os irmãos verem como isso aconteceu. E durante o reinado no reinado do norte, nós tivemos o Acabe. Né? O Acabe, o nome dele já diz, acabou. Praticamente acabou. Né? Porque quando ele casa com Jezabel, e o pai dele, Onri, tinha edificado Samaria, que passou a ser a capital do Reino do Norte, ele quase leva o povo todo para cultuar a Baal. Houve ali uma competição, e o culto a Baal e a Azerá, que eram deuses da fertilidade, quase eliminou o culto a Deus. Precisou Deus levantar Elias e depois Eliseu para manter o culto a Deus no Reino do Norte. E o Reino do Sul? O Reino do Sul, ele sempre foi governado pela casa de Davi. Deus havia dito que manteria a lâmpada acesa da casa de Davi. Por quê? Porque de Davi viria o Messias. É por isso que Deus resguarda a casa de Davi. Todos os reis, com exceção de uma, foram da casa de Davi. Então começou com Roboão, que era o filho de Salomão. Depois veio Abias, depois veio Asa, depois veio Josafá. Roboão, eu acabei de ler aqui um versículo, serviu a Deus só 3 anos. Caiu na idolatria. Abias não serviu a Deus. Foi um mau rei. Asa, ele foi um bom rei, foi um rei fiel a Deus, embora no final do seu reinado tenha maltratado um profeta e Deus o castigou com uma doença de que ele morreu. Josafá foi um rei fiel a Deus, um rei cuidadoso, um rei que fez o povo aprender a lei, um rei que se preocupou com a educação e com a justiça, mas cometeu um erro crasso. Ele se aparentou com Acabe. Foi o primeiro rei de Judá que fez paz com o rei de Israel, porque todos os reis de Judá e de Israel eram inimigos. Mas Josafá, ele selou a paz com Acabe através de um casamento político. E o seu filho Jeorão casou com Atalia, que era filha de Acabe e Jezabel. E isto quase pôs fim à casa de Davi. Porque quando Jeú matou Jorão e assumiu o reino de Israel, e por ordem de Deus, Jeú também matou Acasias, que era filho de Jeorão. Era o neto de Josafá. Acasias foi visitar Jorão, que tinha sido ferido numa batalha, justamente quando Jeú se revoltou e tomou o poder, por ordem de Deus, porque Eliseu mandou um filho do profeta ungí-lo e mandou ele exterminar a casa de Acabe, a família de Acabe. E ele foi e cumpriu. E o Acasias era parente do Acabe, era neto do Acabe também. Então ele matou o Acasias. Aí a mãe dele, que era Atalia, usurpou o trono, tomou o trono em Jerusalém e mandou matar todos os descendentes da casa de Davi. Os irmãos, vejam o diabo trabalhando. Se Deus trabalha, o diabo também trabalha. O diabo queria eliminar a casa de Davi, porque sabia que o Messias viria de lá. Mas Joazibe, ela pega o pequeno recém-nascido Joás e o esconde no templo, juntamente com o sumo sacerdote Jeoiada. E aí a casa de Davi não é destruída. Joás, ele fica 7 anos escondido no templo, criado no templo, e quando ele tem 7 anos de idade, o Jeoiada faz um golpe de Estado
e derruba a Atalia, que é a única rainha de todo o período, e uma usurpadora, ela não tinha legitimidade para reinar, não era da casa de Davi, mas ela tomou, durante 7 anos ela governou. E aí ela é morta e Joás entra no seu lugar. Joás, enquanto viveu o sumo sacerdote Joiada, ele serviu a Deus. Depois ele se ensoberbeceu e se desviou. Chegou até a matar o filho de Joiada no templo, Zacarias. Ele foi morto, aí assumiu Amazias, que é o rei em cima do muro, é o rei morno. Ele serviu a Deus um tempo, mas não de coração inteiro, e também se desviou. Depois de Amazias, nós vamos ter o rei Jotão. É um rei que é pouco falado, mas foi um rei fiel a Deus. Uma vez eu fiz uma pregação sobre o Jotão, porque eu achei, quando eu vi a história do Jotão, um rei fiel a Deus, e que é tão esquecido, ninguém fala dele, eu fiz uma pregação sobre ele. É o rei Jotão. Depois de Jotão veio o rei Acás. Esse foi um péssimo rei. Ele chegou a fechar o templo de Jerusalém. Com a sua idolatria, ele fechou o templo de Jerusalém. Depois de Acás veio Ezequias. Esse foi o melhor rei do período. Porque ele, como eu disse para os irmãos, com Ezequias, inclusive a inspiração das escrituras retorna. Deus inspira as pessoas para escrever os textos bíblicos, ele compila os textos bíblicos, era um rei fiel a Deus, um rei dedicado, ele reabre o templo, ele convida o reino do norte. Nos dias de Ezequias é que o reino do norte é destruído, e ele convida o povo a voltar a buscar a Deus, algum remanescente veio, e por causa de Ezequias é que o reino do sul não foi destruído junto com o reino do norte. Alguém pergunta por que o reino do norte acabou primeiro do que o reino do sul? Porque o reino do sul era crente? Não. A gente está vendo aqui que teve reis terríveis também. Mas, nos dias em que a Assíria destruiu o reino do norte, quem reinava no reino do sul era Ezequias. E Ezequias buscou a Deus, e Deus lhe deu um milagre. Um anjo matou, numa noite, 185 mil soldados do rei Senaqueribe, e por isso a Assíria não destruiu o reino de Judá. Quando o governante... A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Então, Ezequias, ele... Por isso é que o reino do sul não foi junto com o reino do norte, por causa da fidelidade de Ezequias. Depois de Ezequias veio o pior rei de Judá, Manassés. Manassés, ele foi feiticeiro, foi adivinho, foi astrólogo, matou os próprios filhos sacrificando a Moloque, queimando no fogo a Moloque. Foi um rei pavoroso. Tanto que Deus permitiu que ele fosse levado cativo. Ele foi levado preso. E a Bíblia não explica como, mas a verdade é que ele lá na prisão se arrepende. E quando ele se arrepende, Deus traz ele de volta. Aliás, eu pulei um rei aí que foi Uzias, né? Eu esqueci. Do Amazias veio Uzias. Uzias foi um rei, o rei mais sábio depois de Salomão, mas também fracassou, foi soberbo, quis sacrificar, quis ser sacerdote e ficou leproso, morreu leproso. Depois de Uzias é que veio o Jotão, aí veio o Acás, aí veio o Ezequias, depois veio o Manassés. Quando Manassés voltou, ele tentou fazer o povo voltar a Deus, mas já tinha feito um estrago muito grande. Ele reinou 55 anos, foi um reinado longo, mais longo, junto com o de Uzias, que foi 55 anos, só que Uzias reinou 52 e 3 ele ficou leproso. Então ele era rei, mas não reinava. Né? Porque, como leproso, ele ficava separado dos outros. Mas Manassés, ele já tinha viciado o povo. E Deus disse que, por causa de Manassés, o povo ia ser levado cativo. Aí, quando morre Manassés, vem Amon, que é um mau rei,
ele repete todos os erros do pai, tudo que o pai tentou consertar, ele desfez. Aí morreu Amon, aí veio Josias. Josias foi o último rei fiel. Josias, ele aboliu a idolatria. A idolatria, ele acabou com todos os altares idólatras, inclusive destruiu os bezerros de ouro que existiam ainda lá no antigo Reino do Norte. Porque o Reino do Norte já tinha destruído, mas os bezerros estavam lá. Josias serviu a Deus, aboliu a idolatria, e nos dias de Josias se achou o livro da lei que estava perdido no templo. Os irmãos, vejam a situação espiritual. Eles estavam perdidos, o livro da lei estava perdido no templo. E então, Josias leu o livro da lei, viu que Deus iria punir o povo, pediu misericórdia a Deus, pediu para consultar a profetisa Uda, e a profetisa Uda disse, olha, vai ser tudo que está escrito no livro da lei vai se cumprir. Vocês vão perder a terra, vão ser levados cativos. Mas você, Josias, porque se arrependeu, Deus vai poupar você disso. Isso é importante, irmãos. Assim como Josias foi poupado da perda da terra prometida, a igreja vai ser poupada da grande tribulação. Aí Josias morre quando ele vai em uma guerra com o faraó Neco. O faraó Neco estava indo guerrear contra a Síria, na famosa batalha de Carquemes, quando a Síria, que depois vai ser dominada pela Babilônia, quebra o poder do Egito. E Josias vai querer brigar com o faraó Neco, morreu na batalha, e aí começa a decadência do reinado do reino de Judá. Porque Jeoacás, que era o filho de Josias, é colocado no trono, mas ele só fica 3 meses, porque faraó Neco vem, tira Jeoacás e coloca Jeoaquim. Os irmãos vejam aqui já não tinha mais independência, porque já não foi o povo que escolheu o rei, já foi um estrangeiro que colocou um rei que era um rei vassalo, quer dizer, um rei que deveria servir ao estrangeiro. Jeoaquim é o péssimo rei. Nesse período é o período do profeta Jeremias pregando, pedindo arrependimento do povo, para que o povo se arrependesse. Jeremias pregou 40 anos para o povo se arrepender, senão seria levado cativo para a Babilônia, e o povo não se arrependeu e foi levado cativo para a Babilônia. Quando morre Jeoaquim, assume o seu filho Joaquim. Mas o Joaquim reina 3 meses também. Aí vem Nabucodonosor, que ainda não era rei de Babilônia, ele era o filho do rei da Babilônia, mas era o general que estava em guerra com o Egito. Nabucodonosor vem, tira o Joaquim, leva o Joaquim cativo para a Babilônia e coloca no lugar do Joaquim o seu tio, Zedequias. Veja que Jeoacás era filho de Josias, Jeoaquim era filho de Josias, Joaquim era neto de Josias, e o Zedequias também era filho de Josias. Zedequias foi um péssimo rei, tentou trair Nabucodonosor, e aí Nabucodonosor volta, destrói Jerusalém, destrói o templo e leva o povo cativo para a Babilônia. Mas lá já estava Joaquim, que, como nós dissemos, no ano 38 do seu cativeiro, né? No ano 37, né, do seu cativeiro, o cativeiro foi 70 anos, Joaquim, no ano 37, ele é elevado para citar a mesa do rei da Babilônia. Isso já era Deus trabalhando aqui e trabalhando com Daniel, para que depois Zorobabel, que era descendente de Davi, pudesse voltar com o povo, para que a casa de Davi se mantivesse, para que o Messias pudesse vir. É, em linhas gerais, isso que nós vamos estudar aqui no Livro dos Reis. Era isso, meu caro pastor André. Pastor André, está aí?